de Jesus. Vamos adorar Jesus. Cantor do Nazareno, estou contigo, é mais ou menos assim. Vamos adorar Jesus. Escuta aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele é fiel. Aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Filho, eu tenho visto as lutas que tu tens passado, coração ferido e o peito machucado, e por muitas vezes penso. Acho que deu uma falhada aí, né? Você vai voltar? Volta do início aí para ver se dá mais certo. A internet está falhando, mas vai dar certo para a glória de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Filho, eu tenho visto as lutas que tu tens passado, coração ferido e o peito machucado, e por muitas vezes pensou em parar. Disse Deus me esqueceu, tudo está perdido. Olhou pro seu lado e não viu um amigo pra te estender as mãos e te ajudar. Mas saiba, meu filho, que eu nunca te desamparei. Em meio a essa guerra por você lutei. Meu filho, eu não desisto nunca de você. Nunca, nunca, creia nisso, creia. Essa prova apenas vem pra te preparar e pra você de mim, filho, não se afastar. Meu filho, eu não desisto, eu conto com você. Jesus está contando contigo na terra, Ele conta contigo. Filho, eu estou contigo nessa caminhada. Fui eu que te escolhi, não te troco por nada. Tenho uma grande obra pra você fazer. Yeah, yeah. Receba o meu abraço agora, meu filho querido, e não esqueça nunca que eu sou seu amigo. Meu filho, eu não desisto, eu conto com você. Será que Jesus pode contar contigo? Será que Ele pode contar contigo? Então levanta a mão e dá um glória pra Ele aí. Ei, anamassou. Mas saiba, meu filho, que eu nunca te desamparei. Em meio a essa guerra por você lutei. Meu filho, eu não desisto nunca de você. Nunca, 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 nunca. Essa prova apenas vem pra te preparar e pra você de mim, filho, não se afastar. Meu filho, eu não desisto, eu conto com você. Eita, Jesus! Filho, eu estou contigo nessa caminhada. Fui eu que te escolhi, não te troco por nada. Tenho uma grande obra pra você fazer. Yeah, yeah. Receba o meu abraço agora, meu filho querido, e não esqueça nunca que eu sou seu amigo. Meu filho, eu não desisto, eu conto com você. Oh, tá. Filho, eu estou contigo nessa caminhada. Fui eu que te escolhi, não te troco por nada. Tenho uma grande obra pra você fazer. Yeah, yeah. Receba o meu abraço agora, meu filho querido,
E não esqueça nunca que eu estou contigo. Meu filho, eu não desisto nunca de você. Meu filho, eu não desisto, eu conto com você. Eu conto com você. Quem pode levantar a mão e aplaudir Jesus por isso aí? Quem pode aplaudir mais alto aí? Por que nós temos a certeza que Jesus conta conosco? Se muitas vezes nós olhamos para a nossa dificuldade pensando que Ele nem está olhando para nós. Por que nós temos total convicção que Ele conta conosco na terra? É porque os anjos queriam fazer aquilo que nós fazemos aqui na terra. Mas Jesus, quem sabe, olhou, o nosso Deus olhou para os anjos e disse para eles: não, para essa obra aí eu tenho alguém lá na terra que vai fazer para mim e vai fazer com excelência. Jesus, Ele crê que nós vamos fazer a obra dele com excelência. Quem vai fazer a obra dele com excelência aí? Quem vai fazer a obra dele com excelência aí? Eu não sei por que Deus não quis deixar os anjos, porque um anjo sozinho evangelizaria o mundo todo, sim ou não? Talvez, quem sabe, olhando para a história, porque os anjos não têm misericórdia. Os anjos, quando é dado uma ordem para eles, eles cumprem a ordem com excelência. E na mente dos anjos, quem sabe, só tem uma palavra: o sim, sim e o não, não. Porque um anjo sozinho uma vez foi intimado a participar de uma guerra. E um anjo sozinho matou mais de 120 homens da parte inimiga. Então talvez os anjos não tenham misericórdia, mas Ele escolheu eu e você. E colocou misericórdia no nosso coração. Colocou amor no nosso coração. Ele ainda deixou uma palavra para nós: sem amor é impossível. Sem amor é impossível fazer a obra do Senhor. Amém? Vamos ficar sobre os pés, vamos ler a palavra do Senhor. Também quero exaltar Jesus pela vida da minha esposa, da minha família. A minha esposa, uma grande mulher de Deus. Minha esposa é uma mulher de Deus, que tem enfrentado as batalhas comigo aí, que tem, às vezes, não deixado eu desanimar. Às vezes ela fica meio desanimada, eu também fortaleço ela. E o Senhor coloca mulheres de Deus, como eu já disse, do nosso lado, é para isso mesmo. No momento que você estiver abatido, ela te levanta. E no momento, se por acaso ela estiver abatida, você também é usado por Deus para encorajá-la. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor que está escrita em Mateus, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 7. Mateus, versículo de número 2, a partir do versículo de número 7. Capítulo 2, versículo de número 7. Vou tomar uma aguinha aqui enquanto você encontra aí. Amém? Aleluia. E a salinha pode se separar de 0 a 5. De 0 a 5 anos. A Isabela, a partir de sábado que vem, não vai poder fazer mais parte da salinha. Hoje é a última salinha. Glória a Deus. Aproveita bastante, minha filha. Mateus, come lá os lanches lá. Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 7. A palavra do Senhor que diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz, pois, frutos dignos de arrependimentos. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que Deus destas pedras pode suscitar filhos a Abraão. Só um minuto. Aqui João Batista está à beira do tanque batizando, quem sabe à beira de um lago batizando, e ele está falando aqui para saduceus e fariseus. Ele não está falando aqui para crente, estão falando para pessoas descrentes, amém? Vamos ler aqui o capítulo de número 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e é lançada ao fogo. Que fogo é esse?
fogo do juízo de Deus. Vamos ler também o capítulo número 12, o versículo de número 12. No caso 3, é isso mesmo, desculpa, 3:12. Eu falei errado, né, meu irmão? Versículo 3. 3:12 agora. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Colherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextingável. Que fogo é esse? Que queima a palha, que queima a árvore. Fogo do juízo, sim ou não? Juízo de Deus. Agora vamos ler o capítulo número 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora vamos ler também Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, a partir do versículo de número 5. Esse texto é Jesus falando do texto anterior que nós lemos. Isso aqui é Jesus falando do texto que nós acabamos de ler. Mas agora não é João que está falando, agora é o próprio Jesus. E Jesus diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vos sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos ler novamente. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vos sereis batizados com Espírito Santo, não muito mais depois destes dias. Amém? Pode tomar o seu assento. João estava falando para saduceus e fariseus. Os saduceus e fariseus foi um dos piores perseguidores de Jesus. Eram pessoas descrentes. E por isso que João disse: aquele que vem após mim batizará como fogo, falando para descrente. Mas agora Jesus está falando. Por que Jesus não fala sobre fogo aqui, nesse texto? Porque Jesus agora está falando para os seus discípulos. Jesus está falando para crente. E nessa noite, Jesus vai falar com crente aqui nessa noite. Então Jesus, ele quer nos batizar com o Espírito Santo. Jesus, ele tem essa grande promessa para mim e para ti. Nos encher com o Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo é aquele que o próprio Jesus, nessa passagem, ele está fazendo essa promessa antes dele ir para o céu. Antes dele ser assunto no céu, ele faz essa promessa para nós, de nos encher e nos batizar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que Deus disse: eu sou o Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, mas eu vou enviar alguém que ele vai diminuir do tamanho de vocês, para habitar dentro de vocês. Olha a honra, um Deus morando dentro de ti, um Deus Todo-Poderoso habitando dentro de ti. O Espírito Santo é aquele que consola. Então quem não tem quem não tem um Espírito Santo dentro de ti, às vezes vive desconsolado, né? É porque falta o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que intercede por mim e por ti. Tem pessoas que às vezes ficam sem voz, é porque não tem intercessão do Espírito Santo. Mas nessa noite eu quero crer no nome de Jesus, que mesmo aquele que talvez está um pouco disperso, mas que o Espírito Santo venha nos encher, batizar e nos encher com o teu Espírito em nome de Jesus. Aleluia. O nosso pastor Lindomar Silva, por isso eu quero falar nesse tema aqui. O Senhor me deu a direção para falar nesse tema, que é o seguinte: endireitai nossos caminhos para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Endireitai-vos os nossos caminhos para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você precisa, mas eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo. Eu não sei se você quer, mas eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Amém? Nosso pastor, na última workshop que ele ministrou para nós aqui, não foram muitas pessoas que participou, porque ele fez de propósito e marcou 10 horas da noite. Só veio quem realmente queria ser cheio mesmo do Espírito Santo. E ele mostrou 3 qualidades que o obreiro que quer fazer a obra de Deus, o obreiro que quer ser um obreiro aprovado, ele nos mostrou pelo menos 3 qualidades que o obreiro tem que ter, se realmente ele quiser dar frutos na obra do Senhor.
E uma dessas primeiras qualidades é: o obreiro precisa ter boa reputação. Um obreiro que não tem reputação não vai muito longe. Em segundo lugar, ser cheio do Espírito Santo. É o que nós estamos buscando e nós estamos querendo em nome de Jesus. E em terceiro lugar, ser cheio da sabedoria de Deus. Primeiro, ter boa reputação. Segundo, ser cheio do Espírito Santo. Em terceiro, ser cheio da sabedoria de Deus. Tem obreiro que às vezes tem alguma dessas qualidades, mas não tem as três. E se a gente não tiver essas três qualidades, não vamos caminhar muito longe. A palavra do Senhor discorre aqui, certos homens que às vezes teve alguns desses dons. Com certeza teve, que foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus, mas foram homens que deu um pouco de trabalho na obra do Senhor. No livro de Números, capítulo número 22, a palavra do Senhor vai falar que de um certo rei de Moabe, o rei dos Moabitas, que esse homem viu que o povo de Deus estava crescendo muito na terra. Por onde aquele povo passava, toda a terra ficava para eles, os bois, os animais, os camelos, os jumentos, tudo ficava para aquele povo. Aquele povo estava sendo muito abençoado na face da terra. Então esse rei, os reis dos Moabitas, ele procura uma forma para parar esse povo. Esse homem chamado Balaque, e esse Balaque aqui, ele é representado por Satanás. Quem quer parar o povo de Deus na terra, só existe um inimigo do povo de Deus. E esse inimigo é Satanás. Balaque é representado como Satanás, aquele que quer parar eu e você de todas as formas. Mas em nome de Jesus, quem guarda a nossa vida é Jesus Cristo. É em nome de Jesus, quem guarda a minha, a tua vida tem nome. Até nos dias de hoje ele se chama Elohim, o Shaddai, Adonai para todos sempre nos reinos do céu e na terra. Você clamou a ele e ele já ouviu o seu clamor. É ele que dá vitória para o crente. Mas Balaque estava procurando formas de parar esse povo de Deus. Então ele descobre ali, quem sabe ele leu na Torá antiga, ou consultando ali com seus conselheiros, de encontrar uma forma de parar o povo de Deus. Eles então vão até um certo profeta chamado Balaão. E Balaque diz: vai até Balaão, esse profeta de Deus, e leva alguns utensílios para ele, leva quem sabe umas barras de ouros, e diga para ele que é para eles amaldiçoar, é para ele profetizar amaldiçoando o povo de Deus. E a gente vê esses homens, conselheiros de Balaque, indo até a casa do profeta Balaão, e fez essa promessa para Balaão. Quem sabe primeiramente deu o ouro, deu a prata para ele, e disse: olha, o nosso rei, o nosso chefe, conta com a tua presença lá no palácio, e ele quer ordenar para ti algumas diretrizes. Ele quer que você amaldiçoa um povo que está incomodando bastante a região, um povo que está tomando tudo nas terras do nosso rei. E eu olho para essa promessa aqui que esses homens fazem para Balaão, de cara, como ele era um profeta de Deus, já era para ele descartar esses homens. De cara já era para ele dizer: não, eu não faço um negócio desse. Aquele povo já é abençoado por Deus, eu não fui chamado para amaldiçoar. Eu fui chamado para abençoar. Mas de repente ele olha para o ouro, olha para a prata e decide vender o seu ministério. E nos dias de hoje não é diferente, tem muitas pessoas vendendo o seu ministério. Balaque está disposto a pagar um preço alto pelo seu ministério. Se você quiser vender, Balaque está disposto a comprar o seu ministério. Mas eu também olho para pessoas e vejo que Balaque nem precisa oferecer ouro nem prata. Estão vendendo o seu ministério até de graça. Estão dando o seu ministério para Balaque até de graça. Às vezes por um videozinho na internet estão vendendo o seu ministério. Tem pessoas que já adorou Jesus aqui nesse altar. Vendeu o seu ministério. Hoje quer voltar, mas já está entrelaçado com Balaque. Já tem um compromisso com Balaque, não tem como voltar. Já pegou o ouro de Balaque, já pegou a oferta de Balaque. Satanás já fez a proposta e a pessoa se vendeu. Tem vontade de voltar, às vezes chora de vontade de voltar, mas não encontra motivo para voltar. Mas em nome de Jesus, se você quiser voltar ainda hoje, o nosso Jesus está de braços abertos. Se você quiser retornar hoje, Jesus está de braços abertos. E a partir do momento que você arrepender,
Aquela unção que Jesus tinha derramado na sua vida antes, Ele vai voltar a derramar novamente, e você vai cumprir o seu ministério em nome de Jesus. Mas Balaão decidiu a vender o seu ministério para Balaque. Ele então parte em encontro a esse rei, e eu fiquei lendo essa história e achei interessante, que ele monta na sua jumenta e parte em direção a esse trono, a esse rei, Balaque, e a jumenta vê o anjo na sua frente com a espada na mão, mas ele não consegue ver o anjo. E ele era profeta, tinha o dom de visão, Deus falava com ele claramente, a gente vê no texto, que ele tinha facilidade de ouvir a voz de Deus. Se Balaque quisesse ouvir a voz de Deus, era só ele começar a orar pelo texto que a gente vê, e Deus já falava com ele. Mas agora ele está interessado no dinheiro, ele está interessado em vender o seu ministério. E agora ele fica cego, porque a jumenta vê o anjo e ele não consegue ver o anjo. Ele começa então a espancar essa jumenta. Eu achei interessante que a jumenta começa a falar com ele, e ele começa a dialogar com a jumenta. Interessante, né? Como que o camarada acha normal? Mas gente desviada é um problema, né? O cara quando está desviado, a pessoa quando está desviada, ele fica cego, ele fica mudo, ele fica surdo, não é verdade? E daqui a pouco Deus abre os olhos de Balaão, e também dá a oportunidade para ele enxergar o anjo. E o anjo diz para ele, você vai, já que você está com vontade de ir, já que Deus disse para você não ir, mas você achou interessante as propostas, então você vai, mas você só vai falar aquilo que eu colocar na sua boca. Eu achei interessante essa parte, porque mesmo Deus falando para Balaão não ir, mesmo Deus dizendo, eu não estou nesse negócio, Balaão insistiu em ir encontrar com Balaque. Balaão insistiu a se desviar do caminho do Senhor. E realmente tem muitas pessoas que é dessa forma. Deus já falou que não. Deus já falou que não quer você dessa forma. Deus já falou desse jeito que não dá certo. Mas por que você insiste? Deus já disse para você não proceder dessa forma. E quantas vezes o Senhor já falou, mas você insiste? O que o Senhor tem que fazer mais? O que o Senhor tem que falar mais para você desistir do erro? Para você voltar para o trilho? Para você voltar para a promessa do Senhor? Deus já te deu um ministério, por que você não quer cumprir o ministério? Por que você não valoriza o ministério que o Senhor te deu? Por que você não dá valor no ministério que o Senhor te deu? Meus irmãos, isso é muito valoroso, o ministério do Senhor. Isso é muito valoroso. Às vezes a gente não dá valor porque às vezes não dá lucro. A gente não vê o lucro, mas a gente vê a mão do Senhor cuidando de nós. Às vezes você não vê o dinheiro, mas você vê o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Esses dias atrás eu até pequei, para dizer a verdade. Um pastor amigo meu, pastor Fernando, eu fiz um móvel para ele lá em casa, fiz um púlpito para ele de brinde, e disse para ele, o senhor vem cá em casa para o senhor levar o púlpito, a hora que estiver pronto eu aviso o senhor. E ele foi lá em casa, buscar esse púlpito. Aí ele disse, vamos tomar um café junto e conversar um pouco. Estava ele e a minha esposa estava para o serviço, e nós começamos a conversar ali, e ele disse assim, antes de ir embora eu quero fazer uma oração. Eu falei, amém, vamos orar. E aí ele começou a orar, e Deus começou a usar ele. Ele disse, filho, sou eu que estou cuidando da tua casa. E por que eu digo que eu pequei? Quando ele disse, sou eu que estou cuidando da tua casa, eu pensei, Senhor, mas a coisa está tão difícil. A prova está tão grande, o Senhor está cuidando mesmo assim. A gente é incrédulo muitas vezes, né, irmão? Meu Deus do céu, muitas vezes nós somos incrédulos. Mas eu pensei comigo na minha mente, será que o Senhor está cuidando mesmo? Porque a coisa está tão difícil. Mas Deus tomou e disse, eu estou cuidando, sou eu que cuido de ti. Sou eu que cuido da tua casa. E ele fez essa oração e foi embora. Mais tarde a minha esposa chegou do trabalho. E aí Deus usou ele naquela hora. Deus usou ele e disse, eu estou curando a sua esposa de um problema no coração. Deus usando ele. Estou curando a sua esposa de sopro no coração. Aí o pastor Sinano disse assim para mim, eu não sei o que é isso. Eu não fiz medicina, eu não entendo o que é isso. Mas Deus falou que Deus está curando de sopro a sua esposa do coração. Aí ele foi embora. Quando a minha esposa chegou do trabalho, eu disse para ela, você fez os exames do coração esses dias? Tal? Não, já fiz, mas não deu nada não.
Aí ela foi e me contou, falou assim, não, hoje de manhã, de madrugada, no mesmo dia, naquele mesmo dia, eu levantei para tomar uma água, estava com muita sede, mas quando eu coloquei a água no copo, mas deu uma dor no meu coração, que eu nem consegui tomar água. Eu pensei em te chamar, mas depois eu pensei, não, vou deitar e vou deixar a dor passar. E Deus levou aquele homem de Deus lá para dizer que ele estava curando a minha esposa do coração. E a gente pensando, nós, da nossa incredulidade, pensando que, porque a gente está na prova, o cuidado de Deus não está sobre a nossa vida. Mas a mão do Senhor está estendida sobre a nossa casa. A mão do Senhor está estendida sobre a nossa casa. Amém, meus irmãos? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, Balaão insiste. Aí, de encontro a Balaque. Então, eles preparam os altares ali. Prepara as oferendas, o boi, o bezerro, os carneiros, e começa ali a tocar os atabaques, e começa a invocar ali um Deus que não é o nosso Deus, né? Mas quando Balaão vai profetizar, Deus muda o disquete da mente de Balaão. Deus enrola a língua de Balaão, e ao invés de ele amaldiçoar o povo, Deus abençoa o povo através da boca daquele profeta. Porque na verdade, mesmo o profeta estando desviado, quem manda na boca do homem é Deus. Quem manda no ouvido do homem é Deus. Quem manda na boca do profeta é Deus. E Deus manda Balaão dizer para ele, diga para Balaque que eu sou um Deus que não minto. Eu sou um Deus que não arrependo. Diria eu e não faria, falaria eu e não obedeceria. É o nosso Deus que cuida da nossa vida. Contra Jacó não há encantamento. Contra o povo de Deus não há encantamento. Contra mim na tua vida não há encantamento. Porque quem está cuidando da minha e da tua casa é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Mas eu também vi aqui em Atos capítulo número 2, alguns homens também que foi escolhido por Deus, mas não conseguiram a cumprir o ministério que Deus tinha colocado no seu coração, que Deus tinha levantado eles. Um certo profeta chamado Eli. Eli foi um profeta que profetizou por muitos anos em Israel, mas quando nasceu os seus filhos, Ofni e Finéias, esses rapazes deu muito trabalho na obra de Deus. Chegou um momento que Deus começou a enviar profeta para Eli e dizer para Eli, eu não estou nesse negócio, os seus filhos têm escandalizado a minha obra, os seus filhos têm cometido grandes pecados, mas a palavra de Eli não tinha muito valor para aqueles homens. Ofni e Finéias estava decidido a andar completamente distante dos caminhos do Senhor. Eles começaram a aproveitar do povo, o povo que ia até a casa do Senhor para oferecer, para entregar a oferta ao Senhor. Eles diziam para eles, vocês vão separar a carne, não vai queimar gordura, eu vou levar essa carne crua para casa. E chegou um ponto que, mesmo as pessoas não querendo entregar a carne para eles, eles disseram, nós vamos tomar força se você não entregar. Olha onde chegou a loucura desses homens. Deus fala com o profeta Eli e diz para eles, o povo já estão reclamando dos teus filhos, os teus filhos estão deitando com as mulheres no templo, mesmo aqueles homens sendo casados, eles estavam deitando com as mulheres no templo do Senhor, profanando o templo do Senhor, a casa do Senhor. E Deus então decide a tratar com esses homens. E eu fiquei olhando o tamanho da misericórdia do Senhor. Por quantas vezes Deus levantou profeta para falar com aquele homem ali, para eles consertar o caminho do Senhor. E mesmo assim, eles continuaram andando erradamente nos caminhos do Senhor. Deus foi preciso tratar com eles face a face. Deus foi preciso matar esses homens. Quando marcou uma guerra contra os filisteus, eles partiram para a guerra, e eu achei interessante que, como que eles estavam em pecado dessa forma, ainda foi participar de uma guerra, ainda foi ficar na frente das espadas. Mas o diabo cega tanto a pessoa, meu irmão, que às vezes ele não percebe quando o Espírito Santo sai do corpo deles. Parece que a pessoa não percebe quando Deus para de andar com ele. Parece que Satanás é tão sutil, que mesmo o Espírito Santo não estando junto com esses homens, eles partem para a guerra. E nessa primeira peleja que eles lutaram contra os filisteus, 4.000 homens
da parte do Senhor foram mortos. Olha o prejuízo do pecado. 4.000 homens da parte de Israel foram mortos por causa do pecado desses homens. Eles pensaram, vamos voltar, vamos pegar a presença de Deus, vamos pegar a arca da aliança representava a presença de Deus. Vamos levar a arca para a batalha, que com a arca nós não perderemos a batalha. Com a presença de Deus do nosso lado, nós não vamos perder essa batalha. Eles não pegam a arca e partem novamente para a batalha contra os filisteus. E nessa vez agora, nessa segunda batalha que eles enfrentaram com os filisteus, Israel perdeu 30.000 homens. 30.000 homens morreram da parte de Israel, por causa do pecado desses profetas. Olha para você ver o prejuízo do pecado. Por isso que Deus tem tanta misericórdia de nós. Por isso que Deus toda hora levanta um profeta, levanta os irmãos aqui para pregar e dizer para você, conserte o seu caminho. Conserte o seu caminho, Maciel. Anda retamente na minha presença, Maciel. Por causa disso, olha o prejuízo que esses homens levam. Olha o prejuízo que eles dão para Israel. 34.000 homens morreram por causa desses homens. E além de 34.000 homens que caíram por terra a fio da espada, a arca do Senhor foram levada. E quando o mensageiro volta para Eli, para dizer para ele que a arca do Senhor tinha sido levada, a presença de Deus tinha sido tirada do meio deles. Eli, quando fica sabendo que a presença de Deus é tirada, a Bíblia diz que ele está sentado num banco e ele cai de costa, bate a cabeça e morre. Olha o tamanho do prejuízo do pecado. Aquele mensageiro vai até a casa de Finéias e a sua esposa está grávida, prestes a ganhar neném. E quando ela fica sabendo que a arca é tomada, que a arca de Deus é levada, a Bíblia diz que ela sente dor de parto na mesma hora. Então ela ganha aquela criança. Eu achei interessante lendo essa parte, que ela ganha a sua criança, e o maior presente que uma mulher pode ganhar é um bebê, sim ou não? O maior presente que uma mãe pode ter é o seu filho. Mas ela nem faz conta do seu filho. Ela disse, o nome dessa criança vai chamar e acabou. Foi-se a glória de Deus. Que tristeza para aquele povo. Que tristeza saber que eles tinham tudo. Eles tinham um profeta que Deus tinha falado para Eli, que enquanto você andar retamente no meu caminho, da sua descendência não faltará profeta na minha casa. Da sua descendência não faltará sacerdote para minha casa. Mas agora aquele homem começa a pecar e Deus agora muda a profecia. Deus leva um profeta até ele e disse assim, ai de mim, se cumprir a palavra que eu disse. Então a promessa de Deus, ela cumpre na minha e na tua vida, desde que nós estejamos andando retamente na presença do Senhor. Se eu e você afastar da direção de Deus, essas promessas não vai cumprir na nossa vida. Porque o nosso Deus, ele não volta atrás, mas desde quando nós obedecemos a sua palavra. Tem uma passagem, eu não lembro muito bem a passagem, agora que Deus disse assim, eu sou o Deus que velo pela minha palavra. O nosso Deus, ele vela pela tua palavra. Enquanto eu e você estiver andando retamente em direção à palavra do Senhor, conforme a palavra do Senhor, ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu para mim e para a tua vida. Mas quando eu e você começar a cortar atalhos, a desviar do caminho do Senhor, Deus jamais vai cumprir as suas promessas na minha e na tua vida. Eu conheci um cantor aqui de Anápolis, que ele cantava nas igrejas, era um adorador do Senhor, mas foi passando o tempo, foi passando os anos, aquele homem foi desanimando. Deus tinha grandes promessas na vida dele, eu trabalhei junto com ele, conheci ele pessoalmente. Foi passando os anos, passando o tempo, ele foi distanciando da presença do Senhor, começou a andar por atalhos, e ele já tinha uma certa idade, e chegou um dia, ele estava trabalhando, e deu um infarto e ele morreu, um infarto fulminante, ele morreu do coração. E no velório desse homem, a sua esposa começou a blasfemar e dizer, ele tinha muitas promessas de Deus, cadê as promessas de Deus que não cumpriu na vida dele? Deus fez tanta promessa, mas é aquilo que eu te disse, as promessas do Senhor só vai cumprir na minha e na tua vida, enquanto eu e você estiver obedecendo a palavra do Senhor. Eu sei que não é fácil, cumprir a palavra do Senhor não é muito fácil, cumprir o ministério do Senhor não é fácil,
é preciso muita fé e convicção, porque muitos embaraços surgem na nossa caminhada. Às vezes, até homens de Deus servem como embaraço para mim e para a tua vida. Para quem tem chamado para pregar a palavra de Deus, talvez os irmãos já passou por isso, mas muitas pessoas nos entristecem, fazendo falsas promessas, às vezes até mentindo para nós. Isso é horrível, é aquilo que eu disse no início dessa mensagem. O obreiro, ele tem que ter aquelas 3 qualidades. Se o obreiro não tiver aquelas 3 qualidades, não dá certo. E infelizmente tem muitos pastores dirigindo igreja, que não têm, infelizmente, essas qualidades que eu disse aqui no início. Mente para você, promete coisa para você e não cumpre. Mas é por isso que nós temos que ter muita fé, crer no cuidado de Deus na nossa vida. Porque o homem pode até mentir para mim e para ti, mas o nosso Deus jamais vai mentir para nós. O homem pode até falhar comigo e contigo, mas o nosso Deus jamais falhará. E ser cheio do Espírito Santo, nós sabemos que não é muito fácil. A minha esposa disse para mim, fala um pouco de você, fala um pouco da sua trajetória. E eu tenho que falar de mim, que as promessas, as experiências que eu tive com Deus, foi eu que passei, né? E eu que tenho que falar das minhas experiências. Quando eu cheguei aqui para Formosa, para essa igreja, eu e minha esposa, a gente já era convertido. Mas quando eu vim para Formosa, ouvindo as pregações do nosso pastor, por isso que eu digo que ele é o nosso professor, e é um professor de qualidade. É um grande professor de qualidade, só não valoriza isso quem não quer crescer. Só quem não quer aprender que não valoriza isso. Nosso pastor é um grande professor. E o nosso pastor, ensinando, pregando a tua palavra, ele dizia, a gente tem que buscar o Espírito Santo de Deus, a gente tem que buscar para ser cheio do Espírito Santo de Deus, e você precisa jejuar, precisa de orar. E eu então entrei de cara no jejum e na oração. Na época eu tinha recém-chegado de Portugal, eu e minha esposa, não tinha conseguido um trabalho ainda, mas eu fui trabalhar de servente de pedreiro. E eu fui trabalhar com um presbítero, o Lucimar. Comecei a trabalhar com ele de servente, mas ele não tinha betoneira, eu fazia o concreto, era na enxada mesmo, o negócio era bruto, o sistema não era fácil. Mas eu tinha colocado no meu coração que eu ia entrar no jejum e na oração, porque eu queria ser cheio do Espírito Santo. E ainda hoje eu ainda quero ser cheio do Espírito Santo. Comecei a buscar a presença do Senhor jejuando, segunda a sexta, sem tomar água e mexendo concreto na enxada. Segunda a sexta até 5 horas da tarde. E entrava semana, saía semana, eu agarrado do jejum. E passou uns tempos, eu comecei a sentir vontade de falar em línguas lá mesmo, trabalhando. Mexendo concreto na enxada e com vontade de falar língua estranha. Começava a chorar, sentia a presença de Deus ali. Quando a gente está buscando a presença do Senhor, Jesus fica pertinho de nós. Oh, meu Deus. O primeiro amor é bom demais. A gente passa por dificuldade, mas mesmo assim a gente não desiste. Eu ganhava R$30 por dia nessa época, mexendo concreto na enxada, e jejuando de segunda a sexta direto. Aí eu sentia vontade de falar em línguas, mas eu pensava, não, esse negócio não é de Deus não, eu trabalhando aqui, não estou nem na igreja, como que isso é de Deus, né? Aí não falava em línguas não, tinha medo de ser da carne. Olha para você ver, como que o primeiro amor é maravilhoso em nossas vidas. A gente tem medo de pecar contra Deus. A gente tem medo de ofender o Espírito Santo de Deus. Mesmo você andando certo, você tem medo de ofender, de entristecer o Espírito Santo. Mas aí eu vim falar com o meu pastor, eu disse para ele que eu estava com vontade, tinha vontade de falar línguas estranhas, trabalhando lá na enxada, fazendo concreto. Ele disse, rapaz, se der vontade, você abre a boca e fala, moço. A carne jamais vai querer falar em línguas estranhas. A carne quer pecar. A carne jamais vai querer ser cheia do Espírito Santo. E eu disse amém. E um certo dia eu estou lá mexendo concreto na enxada, carregando tijolo na mão. Mas um desses dias eu pequei, o evangelista Mateus. Porque, como eu disse aqui, às vezes a gente é incrédulo demais. Eu vim num culto aqui à noite, um culto que nós tivemos à noite, no domingo. E naquele culto Deus levantou um profeta e falou comigo. Deus disse assim, eu estou te dando 3 presentes. E eu fiquei alegre demais, feliz. Oh, glória a Deus. Vou receber 3 presentes da parte do Senhor.
Aí na segunda-feira eu fui trabalhar de servente. Quando eu cheguei de manhã, tinha 3 presentes me esperando lá. Tinha uma caçamba lá de fora na rua, para encher de lixo. Tinha um carrinho de mão, uma marreta e uma pá, para quebrar um cimentado quase o tamanho dessa igreja. E encher essa caçamba que estava lá fora. Essa hora eu pequei. Eu disse, Senhor, mas esses são os 3 presentes. Misericórdia. Olha por onde o homem de Deus tem que passar para ser cheio do Espírito Santo. Mas eu continuei ali, jejuando, buscando a presença de Deus, mesmo no sol quente, jejuando segunda a sexta. O Lucimar olhava para mim, ele já era presbítero, ele dizia, rapaz, mas eu queria ter pelo menos a metade dessa graça que você tem aí. Mas a graça não vem de nós, a graça vem dele. É Ele que nos dá graça para fazer isso. E eu continuei buscando a presença de Deus. Um dia lá, estou mexendo com concreto no sol quente, sozinho. E me deu vontade de falar em línguas estranhas. Eu comecei a chorar na presença do Senhor. E ali no sol quente, mesmo mexendo com concreto, eu fui batizado com o Espírito Santo. Oh, meu Deus! Não é a sua dificuldade que vai impedir você de buscar o Senhor. Não é a falta de dinheiro que vai fazer você deixar de buscar a presença do Senhor. Não é as suas provas que vai tirar você, que vai impedir você de encontrar o Senhor. Jesus, Ele está aqui nessa noite. Não importa o que você está passando, o Espírito Santo quer te renovar aqui, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Ele aí por isso. Aleluia. Oh, meu Deus. Às vezes nós passamos por caminhos tortuosos. Mas Jesus, Ele quer nos encher. Jesus, Ele sempre quer cuidar de nós. Grupo de louvor, se puder me ajudar aqui, por favor. Nós já vamos partir para o final aqui. Nós vamos embora para casa mais cedo hoje. Mas eu estava buscando a palavra do Senhor na face de Jesus e na presença do Senhor. E procurando uma palavra que, uma direção, de que quando a gente está passando, por isso que eu te disse aqui, às vezes a falta de dinheiro, às vezes as provações que são muito grandes, às vezes o Senhor Ele aperta muita gente. Não é fácil. Se perguntar, se eu fizer uma pergunta aqui nessa noite, e pedir para você levantar a mão, de quem já pensou em desistir, eu acredito que todos nós vamos levantar a mão. Eu creio que todos nós um dia pensou em desistir. Mas aquele Espírito Santo que eu disse no início, aquele Consolador, é aquele que nos fortalece e não deixa a gente parar. É aquele que jamais deixou você parar. É aquele que no momento que você disse, eu não aguento mais. Senhor, não dá para continuar. Senhor, eu quero desistir. Foi esse mesmo Espírito Santo que foi até Deus, foi até o nosso Pai e disse, ela não quer parar não. Ele não quer parar não. Ele está precisando de uma vitória. Ele precisa de uma porta aberta. Ele precisa de um milagre, ela precisa de um milagre. E foi nesse momento que esse milagre chegou até a tua vida. É o Espírito Santo que não deixou você parar até nos dias de hoje. E é Ele que vai continuar nos dando graça para nós irmos até o final. Mas se tem algo que nós precisamos buscar, uma ferramenta que é poderosa. O evangelista Mateus falou sobre essa ferramenta aqui, no ensino de terça-feira, que é ser grato, gratidão ao Senhor. Essa é uma das mais poderosas ferramentas, para eu e você continuar na batalha. Nós vamos adorar um Jesus com o hino que está em Si maior, por favor. Essa é uma das ferramentas das mais poderosas que eu e você jamais poderemos dispensá-la, que é a gratidão ao nosso Senhor. Jamais eu posso esquecer de onde foi que o Senhor me tirou. Jamais eu consigo esquecer. E tem pessoas que ao decorrer da caminhada vai esquecendo de onde foi que o Senhor te arrancou. Tem pessoas que nesse momento agora, se você buscar na sua mente, você vai conseguir ouvir até o choro da sua criança, quando estava passando fome. Mas o Senhor, nos dias de hoje, se você quiser comer filé mignon todos os dias, o Senhor tem na sua mesa. Mas você mesmo assim não consegue ser grato ao Senhor. Mesmo assim você não encontra gratidão.
Lembra de onde Ele te tirou. Tem pessoas aqui que o Senhor arrancou ele afogado na cocaína, afogado no prato de cocaína. Foi de lá que Jesus te arrancou. Olha você aqui, onde é que você está. O Senhor Jesus me arrancou lá de São Miguel do Passa Quatro. Andava bêbado, mesmo depois de casado. A minha esposa muitas vezes andou abraçado comigo, para não me deixar cair no chão de tanto bêbado. Como eu posso esquecer disso? Como eu posso esquecer de onde o Senhor me arrancou? Tem pessoas aqui que andavam a pé. Hoje você tem um carrinho, às vezes é igual ao meu, não é muito novo, mas você não anda mais a pé. Jesus deu um veículo para você andar. Por que você não consegue ser grato a Ele? Por que a gratidão não enche o seu coração? Fica os pés essa noite. Eu quero que você busque na sua memória agora onde você estava quando a mão de Jesus foi estendida para ti. Eu quero que você lembre daquele momento crítico, onde você estava no lamaçal de pecado, mas a mão de Jesus foi aonde você estava e te arrancou de lá. Eu quero que você seja grato ao Senhor nessa hora. Eu quero que Jesus encontre gratidão no seu coração nessa hora. Eu quero que você encontre gratidão da parte do Senhor no seu coração nessa hora. Oh, yeah, yeah. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Você se lembra? Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Oh, Jesus. Lembro que eu estava ferido, mas me curou. Eu lembro que eu estava abatido, me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão falho de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. Você se lembra? Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Eu não consigo esquecer, eu não posso esquecer. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Oh, lembro que eu estava ferido. Você se lembra? Mas me curou. Eu lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo, dependente de ti de novo. Mas olha eu aqui, tão falho de novo. Olha eu aqui de novo, eleva-me a lugar. Canta aí, Danilo, canta aí. Adora aí, meu filho. Adora. Te amo, meu papai. Levanta a mão pra ele, levanta a mão pra ele, levanta a mão. Sem ti eu sei que vou. Chegou na minha tormenta, me ligou em teus problemas, transformou minha tristeza
e mudou minha vida. Foi assim, não foi? Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Oh! Te enxergou na tua tormenta, te livrou em teus problemas, transformou sua tristeza e Ele mudou a sua vida inteira. Te vestiu com roupas novas, pôs azeite em tua cabeça e Ele te deu um lugar na mesa. O seu pai não te rejeitou. Leva-me. Levanta a mão e adora, levanta a mão e adora. Oh meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos lavar. Obrigado, Senhor, por nos renovar. Obrigado, Senhor, por nos colocar no lugar alto. Obrigado, Senhor, por nos colocar no lugar santo. Obrigado, Senhor, por nos arrancar do lamaçal de pecado. Obrigado, Jesus, por nos arrancar do lamaçal de pecado e nos colocar em lugares altos. Obrigado, meu Pai, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Senhor. Hoje só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu te amo, Senhor. Eu dependo desse amor, que sem ti eu sei que morro. Sem Ele eu e você não existia. Sem Ele eu e você não existiria. Sem Ele eu e você não estaria aqui. Sem Ele eu e você não estaria aqui nessa noite. Foi Ele que te trouxe aqui. Foi Ele que te renovou. Foi Ele que te deu vida. Foi Ele que te deu saúde. Foi Ele, foi Ele, foi Ele, foi Ele. Foi Ele. Abandada na candarabala. Irabalaba candarabalabaçu. Arabacala mandarabalabaçu. Leva-me a um lugar. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Onde só o Senhor e eu. Diga isso bem alto. Te amo. Esse povo aqui te ama, Senhor. Eu dependo Desse amor que sem ti eu sei que morro. Oh, Senhor Jesus, eu preguei a tua palavra nessa noite, Senhor. Uma palavra muito simples. Uma palavra, quem sabe, sem sabedoria, sem ciência nenhuma. Mas é aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero adorar o Senhor, exaltar o teu nome, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos. Pela graça que o Senhor tem derramado sobre a vida dos meus irmãos. Pai, pela força que o Senhor tem derramado sobre cada um. Deus, obrigado, nós caminhamos até aqui. Obrigado pela saúde, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por nos renovar. Espírito Santo de Deus, continua nos dando graça, continua nos consolando. Pai, continua nos fortalecendo e nos enchendo com tua presença, em nome de Jesus. Aqueles que querem, levanta a mão e aplauda Jesus com vontade aí. Aplauda o seu Jesus com vontade aí. Terra aceita calamana. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te amo, Senhor. Aleluia. Diante dessa palavra simples, tem alguém nessa noite que quer reconciliar com o Senhor Jesus? Tem alguém nessa noite que por acaso você descobriu que você não está no trilho certo do Senhor, mas você nessa noite quer voltar para os caminhos do Senhor? E é como eu disse, não interessa o que você cometeu lá fora, não interessa o que Balaque colocou na sua mente, não interessa o que Satanás colocou na tua mente. Jesus Cristo, Ele está de braços abertos, e a unção de Deus que Ele já derramou na tua vida, eu já disse isso aqui, Deus vai derramar novamente, basta você voltar. A palavra do Senhor diz que aquele que se arrepende alcança misericórdia.
mas aquele que não se arrepende não prospera. Tem alguém nessa noite que quer reconciliar com o Senhor Jesus? Ou por acaso tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Que o Senhor Jesus possa continuar te dando oportunidades, que a oportunidade não se finda, mas que Ele possa conceder outras oportunidades para mim e para ti, e que nós vamos morar no céu com Ele um dia, em nome de Jesus. Aplauda Ele mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Deus continua abençoando cada um de nós. Muito obrigado. Evangelista Mateus, Deus te abençoe sempre, querido.